Boa tarde, pessoal, tudo bem? Marques aqui. Hoje a gente vai falar sobre o que Jesus ensinou sobre a santificação. O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário foi trazer a justificação. O que Jesus faz hoje por nós no presente é trazer a santificação. E o que Jesus faz por nós no futuro é chamado de glorificação. Entendendo essas três fases do meu relacionamento com Cristo, eu lembro da justificação como o relacionamento de Deus, de Jesus Cristo, com o ladrão da cruz. Falando sobre a santificação, eu lembro do relacionamento de Deus com Enoque, que andou com Deus. E falando da glorificação, eu lembro do relacionamento de Deus com Elias, que foi glorificado e não passou pela morte. A Bíblia vai dizer em João 17:17 o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando estudamos a palavra de Deus, que é a verdade, o Espírito Santo nos ajuda a purificar tudo aquilo que não é a verdade, tudo aquilo que é mentira. Através da palavra de Deus, a gente consegue entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, daquilo que a gente faz de errado, para que a gente viva uma vida santificada a cada dia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 diz o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então você consegue ver que Deus ele tem interesse em nos santificar. Deus tem interesse em que o cristão viva uma vida de santificação, numa caminhada cristã a cada dia. O significado da santificação é colocar à parte, separar, assim como Deus fez com o sábado, que é o selo de Deus, um dia especial, um exemplo de santificação realizada por Deus, e esse exemplo Ele quer fazer também com a nossa vida. João capítulo 15, verso 5, Jesus Cristo usa uma metáfora para que a gente entenda esse processo da santificação. Ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Assim como os ramos precisam estar unidos à videira para frutificar, assim também o crente precisa estar unido em Cristo para que dê frutos. Essa união com Cristo vem através do estudo da palavra, através do estudo da lição da escola sabatina, através da oração e a comunhão com Deus. E obviamente o cristão também deve deixar os seus pecados, a sua vida passada, para que esse processo de santificação seja eficaz na nossa vida. Entendendo que a santificação, assim como a justificação, ela não vem pelo meu mérito, ela vem pelo mérito de Cristo que foi crucificado por mim e por você. Em Romanos capítulo 1, verso 7, o apóstolo Paulo chama os cristãos de Roma de santos. Olha só comigo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Olha que interessante isso. Os crentes da igreja de Roma eram chamados de santos não porque alcançaram o estado de ausência do pecado. No entanto, eles conquistaram a graça de Cristo. Por isso que eles são chamados por Paulo de santos, porque foram justificados por Cristo. Se a justificação é aquilo que Deus faz por nós, a santificação é aquilo que Deus faz em nós. Na justificação, Deus nos considera justos. Por outro lado, na santificação, Ele nos torna justos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 4, vai dizer que não andamos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. A fim de capacitar a pessoa e o crente na experiência da santificação, Deus envia o seu Espírito para nos santificar e nos ajudar nessa caminhada. Romanos capítulo 12, verso 2, o apóstolo Paulo ainda vai dizer para a gente: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós temos um texto muito especial falando sobre a santificação, para que o cristão não se conforme com o século que ele vive, mas pelo contrário, a mente, o caráter e a pessoa deve ser transformada pelo andar com Deus. Não adianta nada a gente dizer que crê, mas a gente não obedecer aos mandamentos de Deus. Tudo isso é ineficaz. O próprio Tiago vai dizer que até o diabo crê e acredita que Jesus existe. No entanto, eu, como cristão pós-moderno, devo olhar para a palavra de Deus e me santificar na tua palavra, que é a verdade.
Os preceitos que aqui estão contidos servem de vigência extraordinária para a minha vida. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 18, diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Olha que interessante. O conselho do apóstolo Pedro é para que o crente e o cristão, para que o crente, ele cresça na graça de Cristo. E o crescimento não vem automático. Obviamente que isso tem que partir de mim, pela graça de Cristo, mas deve ser uma aceitação minha. Isso significa que devemos manter a nossa comunhão com Cristo por meio da oração, leitura da palavra de Deus, como já disse antes, para assim nos alimentar. Precisamos também alimentar a nossa fé com o testemunho do Evangelho a outras pessoas que precisam ouvir a respeito de Jesus. Esse é o caminho para o crescimento espiritual e para a santificação. Em Apocalipse 22, verso 11, diz assim: Continue o injusto fazendo a injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, e o justo continuando na prática da justiça, e o santo continua a santificar-se. Você está vendo aqui que o santo ele continua a se santificar, não pelos méritos dele, mas por uma aceitação de Cristo lá atrás. Por isso que ele continua a se santificar. O nosso convite a você é para que você restabeleça o seu relacionamento com Deus, através da sua comunhão com o estudo da Bíblia, a oração, através da sua comunhão com Deus em geral, porque no tempo do fim a gente entende que o nosso relacionamento com Cristo vai fazer com que a gente permaneça em pé ou, infelizmente, fora do seio do Senhor. Eu quero convidar você a pensar a respeito da santificação, a pensar a respeito da sua vida espiritual. Deus te abençoe e te guarde. Se inscreva no nosso canal IASE de Concórdia, ative o sininho, curta esse vídeo e mande para todas as pessoas que você conhece que precisam ouvir esta palavra.